quando fui para o serviço militar obrigatório, pensava que chatice, ninguém quer ir, toda a gente tenta escapar, pelo menos os homens, naquela altura as mulheres não iam. E eu pensava que ia ser um período terrível, e hoje é um dos períodos que eu lembro mais felizes da minha vida. E nada aconteceu lá de extremamente feliz, foi só aquelas rotinas, correr com a arma às 8 da manhã, são sempre cenários absolutamente que eu acho que são impossíveis de tu respirares, mas depois são sempre preços, ou um período de doença no hospital, ou um ataque de pânico que eu tive numa certa altura, e esses são os momentos que eu guardo com mais saudade. Eu gosto muito de estar no palco, porque fico, dá-me adrenalina e não sei o quê, e eu gosto muito de ser ator, nunca quero deixar de ser ator, apesar de, às vezes, como espectador, não ver os espetáculos que eu gostava de ver e, portanto, ser encenador. Porque o encenador normalmente escolhe os textos, nem sempre é assim, mas escolhe os textos ou escolhe as ideias que quer fazer com um determinado grupo de pessoas. Eu gosto muito também dessa noção de família, como tinha o Cassavetes ou o Fassbinder, eu gosto muito dessa noção da família artística, não é? Ou os círculos ligados à pintura do século XIX, os salões, eu gosto muito disso. Eu sei que há 200 pessoas a operar nas artes em Portugal, mas interessam-me só 12, e eu gostava de fazer uma família pequenina com essas 12, que depois vai ser a peça para o mosaico. Há uma obrigatoriedade de felicidade que me estrangula, ouve lá. Não, está mesmo assim no limite, os discursozinhos da gratiluz e da gratidão e vai guerreira, tu consegues, estas coisas do, ouve lá, estou mesmo a seguir, devo ir para a Hungria do Vítor Orbán. Estás a ver? Mas isto leva as pessoas, porque depois de um período muito revolucionário, vem sempre um período hiper-reacionário, uma coisa convida a outra. Esta estupidez de abolir o grego e o latim e de rasurar o Mark Twain porque é racista e porque não sei... É uma coisa que está experimentada há 200 anos, quer dizer. Eu acho que agora a perspectiva é nova e há uma perspectiva crítica sobre, e acho maravilhoso, mas este tipo de proibições, voltamos a sanear, vamos sanear o professor depois do 25 de Abril porque ele era não sei o quê, vamos sanear, deitas a água fora e o bebê, pá, eu acho isto... Mas, por exemplo, num sítio onde me dão a total liberdade, ou num sítio que eu encontro, não vão de escada, numa loja abandonada e não sei o quê, digamos que eu posso treinar, e a performance é um sítio de tu elasticizares até ao Z, aquilo que no institucional estás a ir ainda no M ou no O, percebes, no abecedário. E é tu abrires caminho à katana, que é para depois vais dar forma a essa coisa mais selvagem num espetáculo mais formatado. E isso tem essa função. Estou a falar na função do método, do meu método, porque é que faço estes espetáculos mais imperfeitos, ou mais opilantes, ou mais... Depois caem sempre no excesso e talvez na parte do riso e tudo isso. Mas os outros são recuo, por exemplo, os espetáculos também muito ligados com a questão confessional, são eu ainda... É uma coisa de dizer que o teatro e o sítio da cena é um sítio de oração também. Não tem que ser só o teu quarto fechado à noite, ou a igreja aqui da Basílica dos Mártires, ou, quer dizer, o palco tem esta liberdade absoluta, que pode ser isto tudo, e isso que é fascinante. Tenho conseguido, porque tenho esse privilégio e tive um contexto que me permitiu isso, conseguido encontrar placebos para essa dor constante, para esse Weltschmerz, como dizem os alemães, para não ter que lidar com a dor, nem a dor do mundo, nem a dor de ter que me ajustar ao mundo. Portanto, tenho encontrado assim umas situações e um modo de estar que me permite ser feliz. Essa felicidade eu acho que dá-se por aliar uma ideia de trabalho que é sempre bastante penosa e dolorosa, não é? A mim o trabalho de facto não me liberta, acho que não liberta quase ninguém, para também utilizar uma ideia que é muitas vezes dita em alemão, Arbeit macht frei, não nos liberta, eu acho. Ainda por cima, com as pertenças todas que tenho familiares, certamente não será essa a grande libertação do trabalho e especialmente não é essa que essa frase tentaria indicar e a quem tentar indicar. E, portanto, eu acho que o ócio tem sido por, de alguma forma, conseguir conjugar a ideia de trabalho com uma ideia de não esforço. Mas acho que nestes últimos espetáculos tem mais a ver com o desmantelamento
esse tal desmantelamento do eu que eu falei no início, enquanto o meu processo de viver no mundo, passei a estar também em termos de espetáculos, que é o desmantelamento de alguma coloquialidade e de alguma ideia em relação ao próprio espetáculo. E por isso, para mim, são muito importantes as mudanças de alteração de regime, trabalhar num espaço museológico onde as pessoas podem entrar e sair, porque no teatro não se pode entrar e sair normalmente, e as horas são das 9 às 11 ou das 8 às 10h30, não interessa. Portanto, em regimes maiores, etc. E onde eu próprio consigo estar a desmantelar-me, consigo estar a não ter que ter um comportamento como eu tive até agora, em que estou a falar de uma determinada forma e posso estar a fazer outras coisas e que é igual a estar a falar. E eu acho que estou nisso. Tipo, isso é uma coisa que desde criança que me bateu muito, que era não haver dias. E é por causa do Agostinho da Silva. Sei muito bem quando o li e sei muito bem aquilo que bateu. Que é tipo, de facto é sempre o mesmo dia, se pensarmos bem, não é? Não é por ter noite que passa o dia, porque o dia é o mesmo. Não é fingir que tu não sabes, que é isso que normalmente a sociedade te obriga a fazer, impele a seres produtivo, a continuares esta estrutura fingindo que não sabes de onde é que vem. Portanto, é só conseguir estar relacionado com ela, tentando minimizar o máximo dos teus passos e não ser comido pela dor. Acho que é uma coisa mais simples, não sei, acho que não tem a ver com formatos, cada um descobrirá isso das mais variadas formas. A versão da história como sendo uma coisa linear é exatamente o tempo que é aquele tempo linear que eu não quero do princípio, meio e fim. Não, a história não começa com era realista, depois passou a ser cubista, depois passou a ser orfista, depois passou a ser não sei o quê, depois passou a ser conceptual. Há uma linearização da história que ainda por cima é muito afeta à Europa e aos Estados Unidos. E, portanto, que põe de lado todas as epistemologias e formas e ontologias artísticas que não têm nada a ver, cria logo uma hierarquia que também não nos serve, não é? Tenho andado assim há uns tempos, pai, desde 2003 ou assim, a tentar, sobretudo na performance, tentar perceber o que é que nos une para lá da língua que falamos. O que é isso? Então encontrar uma espécie de mínimo denominador comum e até ver cheguei a uma conclusão, que não é uma conclusão, é uma conclusão transitória. Cheguei à conclusão que o que nos une é o vinho. Eu gosto muito de jogar xadrez, que é a minha grande paixão. E o xadrez permite uma coisa. Permite que a parte analítica do teu cérebro e a parte da imaginação do teu cérebro possam dar as mãos e caminhar sozinhas. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que quando tenho uma ideia, ou penso que estou a ter uma ideia, ou imagina que ela já vem com o vislumbre da resolução técnica do como é que se faz. E faço um bocadinho ao contrário dos meus colegas da dança, que têm uma ideia que é, epá, esta imagem é tão fixe, vamos partir desta imagem, que se chama a primeira imagem. Então há uma imagem que nós... Eu ponho as coisas um bocadinho... vamos primeiro encontrar uma tarefa e depois tudo o resto é consequência. Uma definição primária do som. O que é isso? O som, antes de chegarmos à música. O som é matéria em movimento. Então, basta que alguma coisa mexa para termos som. E quer parecer que no domínio do movimento, do equilíbrio, o movimento é um bocadinho isso. Há sempre uma continuidade com somos obrigados a continuar. A nossa sina é continuar. Como alguém disse muito bem, primeiro continuar e só depois começar. E é uma coisa que me fica assim. O Mendelssohn diz uma coisa muito engraçada também sobre esta coisa da composição, que diz uma coisa que é também no discurso poético
o discurso poético constrói as suas regras à medida que caminha. E à medida que caminha, vai destruindo. Quase que somos obrigados a forjar as vogais, a seguir as consoantes. E quando começarmos a escrever, vamos começar a detonar e a destruir as regras que nós criamos. Parte do meu trabalho é introduzir bugs no sistema, é criar lapsos, falhas na ideia de continuidade, no raccord da vida, não é? Para poder-me relacionar com uma experiência nova. E muitas vezes essa experiência nova, na verdade, acontece a partir da repetição, o que parece ser uma espécie de contradição, não é? Mas é na repetição que eu encontro a novidade. O primeiro impacto, que é o impacto, podemos dizer que é o impacto do afeto, é aquilo que te atrai, aquilo que te chama a atenção, aquilo que te desassossega, aquilo que te incomoda. Esse é o primeiro impacto. Paras. E paras porque és sensível. Porque não estamos a falar de um carro que vem contra ti, porque isso toda a gente para. Estamos a falar de uma sensação que só quem tem desenvolvida a ferramenta da sensibilidade e da sensação à flor da pele é que consegue aceder a esse lugar, não é? Para isso tens que parar, tens que suspender a ansiedade, a velocidade, tens que suspender a ideia de futuro e também tens que suspender a ideia de passado. Não sei, olha, eu posso, se eu tiver que eleger assim, um ou dois trabalhos assim, mais significativos que sintetizem o meu raciocínio perante a composição, eu diria que, em termos de solo, em trabalho de solo, o I'm Here, o projeto que fiz a partir da Helena Almeida em 2004 e que depois fiz vários reenactments e que hoje em dia tem 3 ou 4 versões. Tem uma versão de galeria, tem uma versão de palco, uma versão de site específico. Portanto, é uma peça que eu continuo a fazer ainda hoje e que tem esta... é uma peça feliz, podemos dizer. Estávamos a falar de felicidade há pouco. Porque conseguiu, nem sempre conseguimos, não é? Conseguiu traduzir num só gesto um conjunto de questões, perguntas, inquietações que eu carrego enquanto artista. O John Cage tem um livro chamado Silence e dentro do livro tem uma história com o Anthony Tudor, em que ele é um pianista que está na hora do almoço e há um aluno que lhe pergunta qualquer coisa, não é? Pergunta-lhe qualquer coisa, na verdade. E ele, talvez porque estava na hora do almoço ou porque não considerou que a pergunta tivesse sido bem formulada, responde: se não sabes, porque é que perguntas? Eu faço parte de uma associação de refugiados em Basel, que é liderada por uma grande amiga minha que cresceu comigo na minha terra e depois encontrámos-nos mais tarde por acaso, eu acho. E ela ligou-me a dizer: Ana, estou aqui em Peniche, porque eu sou de lá, e estou aqui a tentar perceber como é que posso levar 2 amigos meus, que eles, portanto, é o Francis e o Steven, eles vieram do Afeganistão, entraram na Suíça. Entretanto houve uma complicação gigante com termos de papéis, legalizações, etc. E tiveram que voltar para Sevilha, ficaram em Sevilha e estavam neste processo entre, ok, será que temos que voltar para o Afeganistão, será que há a possibilidade de nos mantermos aqui, ou quem sabe um dia mais tarde voltarmos para a Suíça. E então a Martim disse-me: olha, preciso de ajuda, sei que se calhar podemos fazer alguma coisa e há a possibilidade de eu fazer esta rota de carro, ou seja, de Portugal até à Suíça, e vamos tentar levá-los. Eu acho que isto ao mesmo tempo é um assunto que eu considero delicado, não é? Porque eu acho eu não considero, por exemplo, eu não considero de forma alguma que o Steven e o Francis pertençam a uma camada invisível da sociedade.
só porque não têm documentos ou porque não pertencem a um sistema que lhes permita efetivamente ter uma vida, ou a ideia de vida que nós conhecemos e que é mais estereotipada enquanto vida. E acho que essa tem sido a minha questão, não é? Como é que eu posso continuar o meu trabalho e a minha pesquisa tendo em conta que todas estas margens existem e como é que eu as posso incluir, mas claro que nunca me colocando no lugar delas, porque eu não sou elas, não é? Mas como é que podemos fazer esta ponte e tentar entrelaçar estes lugares? Sim, e depois também recorro muito à ideia de coreografia, não é? De que forma é que nós podemos coreografar um corpo, sendo esse processo de coreografar ou de performar ou de ressignificar um processo que vá ao encontro também com as minhas necessidades e com as necessidades daquilo que eu acho que o mundo também precisa, ou que o mundo também diz que precisa, mas também acho que esta ideia de coreografia tem que ser uma coreografia que não é compor em tempo real, mas que é fazer um processo de autoatualização em tempo real. Porque eu acho que é muito necessário nós também não nos levarmos muito a sério e termos, sobretudo, uma coisa que eu acho incrível, que é a capacidade de espanto. Não é? Hoje em dia é difícil espantar-nos. Eu acho que é muito importante porque isso também nos dá uma potência qualquer para continuarmos vivos, não é? O espanto. Uau! O espanto é muito importante, acho que às vezes faz muita falta. Então é também como é que podemos reescrever este corpo com essa capacidade para o espanto e o que é que daí resulta? Um corpo que se espanta. Uau! Portanto, eu acho que essa pergunta que tu fizeste está muito relacionada com a minha procura dentro da própria filosofia para eu limpar preconceitos ou normatividades que eu encontrava antes dentro da própria escola de teatro, encontrar essa tábua rasa e depois então começar a descobrir novos conceitos ou a transduzir uma energia e colocá-la no outro lugar. Eu acho que é mais difícil fazer respostas. Acho que fazer perguntas é mais fácil. Sei lá, porque qualquer coisa pode ser motivo de pergunta e quase nada pode ser um motivo de resposta. Eu acho que a certeza está mais na própria pergunta do que propriamente nesta ideia de acertar uma resposta ou de conseguir desdobrar ligações que me permitam dar uma resposta a algo. Quando o ócio deixa de ser produtivo, vamos por assim, irrita-me esse momento em que eu tenho perfeita consciência que o ócio deixou claramente de ser produtivo. Já não é uma reflexão sobre isso. Não é uma questão de reflexão, deixou de ter um propósito qualquer, passou a ser só meramente uma existência, fica ali, estou ali, não sei o quê. As telenovelas têm uma particularidade, não têm som ambiente, não têm sala. Tu tens salas sem sala, que é fascinante. E no cinema, hoje tens sempre som, tens sempre uma necessidade de manter a emocionar-te, uma tentativa de emoção permanente, ou de como se sim, todos os sentidos estarem abordados. Sim. E nós sempre trabalhamos com essa ideia da música, a música está lá, tem que cumprir um papel dramatúrgico e não pode ser o ambiente, não te pode criar um mood, ela tem que de alguma forma ser como texto, tem que ter um equilíbrio e tem que te passar. Eu, se tirar o texto, eu consigo mais ou menos dizer sobre o que é que estou a falar. A mim o que me fez mudar em relação ao trabalho é que à altura, perante as restrições que haviam, porque agora cada vez as restrições estão a abrir mais, houve um shift no trabalho de como é que eu queria começar a comunicar a partir de agora e termos voltado ao início ao radiofónico e à questão do cinema. Mas isso não quer dizer que não vamos voltar a fazer espetáculos ao vivo, só que há um sítio agora dessa questão do que é o espetáculo ao vivo, que exatamente por causa da pandemia se levantou e do quão essencial é.
E que um espetáculo ao vivo não deixa de ser um sítio onde as pessoas se encontram, é um encontro de pessoas, há esse sítio de comunidade. E depois depende das regras e de cada país, mas eu acho é que nós não queremos compactuar com qualquer situação em que eu, para fazer um espetáculo ao vivo, e está, como aqui na Alemanha está-se a discutir sítios onde só entram pessoas vacinadas e recuperadas, portanto, uma pessoa que decida não ser vacinada, mas que queira fazer o teste para provar que está negativo, não pode entrar. Nós não queremos compactuar com esse género de sistema, porque vai completamente contra tudo o que nós acreditamos, mas isso é uma coisa muito específica. Mas é isso mesmo, é essa sensação de coisa alienígena, de tu estares num sítio onde tens mesmo de conseguir chegar ao sítio da comunicação mais aberta, tu estás completamente alerta, a outra pessoa está completamente alerta e tu vais-te cruzando com pessoas que depois de facto comunicas verdadeiramente e tens uma comunicação desinteressada e em que ninguém entende nada do que está a dizer, mas há qualquer coisa que aconteceu ali e isso é a parte mais mágica. Sim. E falta-me se calhar mais essas experiências desse sítio mais abstrato. Nós estamos todos muito, esta coisa toda muito da ciência, do cientismo, que eu acho fantástico, que é tudo a ciência isto, a ciência aquilo, é tudo demasiado concreto. Falta-nos esse sítio mais... E eu estou, se calhar, por antítese, estou a precisar de um sítio mais... Não é mais mágico, mas mais abstrato. Da comunicação humana, que eu acho mais abstrato. Que é universal. Menos saber o que estou a fazer. Acho que é mais importante, não saber o que estou a fazer. Há pouco tempo aconteceu-me uma coisa muito simples, mas que me devolveu a travessia do deserto que eu fiz nos últimos anos, que foi estar sentada num café em Lisboa, sozinha, a beber um café mais ou menos deste tamanho, que na verdade nem era especialmente saboroso, mas a sentir-me absolutamente viva, só naquele pequeno gesto e naquele pequeno encontro com sabor que nem sequer era especialmente agradável. E senti que de alguma maneira era feliz. Eu poderia dizer, quer dizer, todos os trabalhos que eu fiz, na verdade, eu muitas vezes nem sinto que os faço propriamente, sinto que... Sinto não, observo que eu me apenho a fazê-los. Acho que às vezes penso nos meus desejos, por exemplo, eu agora quero fazer um hino à alegria. Porque preciso, porque acho que... E porque acho que não vou dizer o mundo precisa, não precisa, quer dizer, precisa de muitas coisas, mas não é com certeza do meu hino da alegria. Mas acho que de alguma maneira pode criar alguma brechinha de luz em quem decidir estar comigo quando acontecer. Mas não tem a ver com uma tábua rasa. É verdade que eu preciso exercitar a alegria, mas não tem a ver com fazer uma tábua rasa do lugar onde estou. Tem mais a ver com aquilo que eu quero chamar à minha vida e aquilo que eu também quero ser ponte para neste momento. Eu não sei se vou fazer trabalhos artísticos para toda a vida, mas sei, por exemplo, que vou ouvir música a vida toda e vou ler livros a vida toda e vou ficar horas a olhar para o céu a vida toda, porque essas coisas salvam-me e são atos contemplativos. É um espetáculo em que há um momento em que ele se aproxima da boca de cena e olha para o espectador e eu percebi que ele estava fora do espetáculo. Ou seja, ele pôs-se na fronteira onde ele está dentro do espetáculo e está fora do espetáculo. E aquilo durou
Um minuto. Ou seja, ele suspendeu a relação com o texto, portanto, ele deixou o espetáculo atrás dele suspenso, relaciona-se com o espectador e entrou numa zona de fronteira. E eu achei aquilo, isto tem um potencial enorme. Sabes quando aparece uma coisa, sei lá, imagina, quando tu lês sobre um Duchamp, quando tu lês sobre um movimento surrealista, quando tu lês sobre um movimento impressionista, tu percebes que foram coisas que romperam com uma época, que trouxeram... A história ali mudou, a história do olhar mudou. Não é só a história da arte, é a própria forma de olhar as coisas, de dar valor às coisas. Mudou totalmente. E eu senti que aquilo era um momento desses, e ele estava lá. Sei lá, eu acho que fiz mais 2 existências na minha carreira. Um foi com a Ana Borralho, o Galante e o Cláudio da Silva. Portanto, basicamente, um grupo de pessoas que tinha feito a existência reuniu-se para, com outras coordenadas, com outro sentido de liderança, ou com outro distanciamento, portanto já tinham passado 6 anos de termos feito a existência. Voltámos a reunir-nos e fizemos aquilo que é um espetáculo que se chama Untitled Still Life, aquilo que eu chamo a peça do sofá. Basicamente, é um sofá e nós fizemos o espetáculo com o público. Não tem uma palavra. Nós convidamos as pessoas a tirarem uma fotografia. E o que acontece é que, de acordo com o tempo de exposição que essa fotografia vai demorar, nós montávamos a cena. Lá está, um espetáculo. Composição em tempo real e, do ponto de vista técnico, é muito difícil, porque quem finalmente monta a história, monta cena a cena, é o próprio público que vai ali para ver um espetáculo e sem saber como está a fazê-lo. E tudo porque nós estamos a controlar o tempo de exposição e depois lá com luz, com som e não sei o quê, vamos criando ali determinadas atmosferas que vão, digamos que, manipulando o estado emocional e de construção dramática da história. Nós gostaríamos sempre de evitar o lado negativo da vida, ou seja, eliminar as partes negativas. E isso não é possível. Ou seja, trabalhar em suposições é absurdo, porque mesmo a realidade já é suficientemente complexa para nós conseguirmos analisá-la de forma correta. No mundo competitivo é assim, quando és tu, por exemplo, imagina, se tu és o grande, és aqui o tubarão, rodeado de carapaus, tu comes os carapaus todos. O que acontece é que depois pensas, estás-te a sentir bem seguro, agora vais internacionalizar, que é aquilo que os clubes de futebol fazem quando vão às competições europeias. Chegam lá e são comidos de cebolada. Estás a ver? Porquê? Porque eles, das duas uma, ou controlam, porque lá está, repetem o que têm a repetir e, portanto, só têm de executar o que tiveram a ensaiar durante a semana, mas não conseguem ter uma relação com a realidade, porque isso é muito difícil. É muito difícil tu operares com a realidade. E agora voltamos à história da existência, que é a ideia artística daquilo era brutal, mas nós, pela nossa cultura, estás a ver, pela nossa formação, pela nossa experiência, não tínhamos pedalada para aguentar aquilo. Entretanto, passam 15 anos e eu encontro estes putos do bar do Val da Amoreira. E eles tinham pedalada para aguentar com aquilo e eram mais novos do que nós. O Joãozinho e o Luís Mucaro vieram para Portugal em contextos de guerra. De guerra. Guerra civil. Eles passaram por coisas enquanto crianças que, obviamente, formou-os como seres humanos. Podia tê-los destruído. Não é? A maior parte das pessoas ficam destruídas porque sofrem tanto, passam por tantas carências, por tantos medos, estás a ver, que elas não conseguem montar aquela experiência na cabeça e ficam a bater mal, o que é normal. Não é? A maior parte das pessoas que passam pela guerra se ficam a bater mal é normal. Mas se tu consegues montar-te como ser humano, é óbvio que serás um ser humano extraordinário. Parece que não, parece muito poético e muito clichê, mas quando em processo criativo se descobre limites que já estavam lá, mas que eu nunca toquei neles, é potente. Ela deu-me noção de movimento que não tem que ser do zero, não tem que começar do zero estilizado. Não sei se isto faz sentido, ou seja, não tem que começar o movimento de forma estilizada. E isso foi muito importante, porque depois a base, de repente veio uma desconstrução logo da base e foi ótimo. E no processo artístico, o que acontece é, eu estou aqui, tipo chá, tipo um coisinho de chá, não é? Estou aqui, vai dar tempo. Só que o problema é que o produto artístico não vai ser o chá, vai ser a saqueta. Então, eventualmente, eu tenho que ir tirar da água. E o que acontece é que eu tiro-a sempre da água muito perto da apresentação final ou de uma deadline qualquer.
E eu confio sempre no processo seletivo de eu vou tirar o meu cérebro, a minha cabeça do caos e eventualmente o que não for para ficar há de cair. O processo de chegar a uma questão é o ligar o megafone. Está aquele barulho de... E depois o megafone está ligado e não se diz nada. E esse dizer alguma coisa é que é o ponto de interrogação. Eu não estou à procura de um discurso de resposta. No trabalho artístico, eu acho que a felicidade vem de tu fazeres sempre aquilo que tu queres. Agora, por causa deste trabalho que eu estou a fazer com o Rogério, comecei a ler um livro de André Alvim que é sobre o trabalho de Cassavetes com os atores. Ele trabalhava cinema independente, sem condições, ele era mesmo, apesar de ter feito televisão, né? E ele diz uma coisa muito bonita que é a ideia que o Rogério também chama o sopro da vida. Ele diz que um gesto em si, ele diz que nós temos que ser com os bailarinos, pois ele é todo texto, né? Mas temos que ser com os bailarinos, não é? Um gesto tem que ser um sopro de vida. Eu acho que o trabalho artístico é um sopro de vida. E tu realmente tens que manter uma identidade. Então, para mim, eu acho que às vezes sou mais livre no trabalho artístico do que na própria sociedade. Eu acho que o trabalho artístico cria uma felicidade que é tu poderes desviar, tu poderes suspender, tu poderes rasgar, tu poderes questionar, tens que obrigatoriamente... Não, eu posso, imagina, nós podemos estar... Vamos criar um festival, vamos imaginar, vamos criar um festival de artes performativas no Alentejo. Ok, eu posso já saber que entrar com estes artistas estava fechado, mas eu posso querer investigar temas, posso querer investigar conceitos, posso querer... E investigar conceitos não é obrigatoriamente ir... Eu adoro livros, mas pode ser um livro, pode ser uma conversa, pode ser caminhadas. Os meus espetáculos são altamente influenciados. Eu faço um exercício... Ai, meu Deus, eu acho que nunca deixei ninguém. Eu faço um exercício que eu chamo de anotação da paisagem, que é, eu vou para cafés e estou só a ouvir conversas alheias. Por isso é que eu ainda não tirei a carta. Como é que tu achas que vais ser feliz daqui a 20 anos? Eu quando me fizesse essa pergunta, era sempre estranha. Eu também não acho que deve-se alimentar o drama. O pequeno drama, não. Agora, a intensidade, eu acho que deve-se alimentar. Não ter medo de ser intenso. E para mim, a felicidade é um estado de intensidade. Tábua rasa não há, mas eu acredito na destruição. E sabes mesmo que nós aprendemos que os espetáculos são criados através de uma ideia de seleção. Tu crias muito material e depois vais selecionando. Eu é ao contrário. Eu trabalho sobre acumulação, barroco, o excesso de detalhe, mas no fim tu vês algo, layers, não é? É assim que eu trabalho. Portanto, eu nem no próprio trabalho de ensaio, eu trabalho sobre a limpeza. Só o sujo interessa. A limpeza é a origem das ditaduras. Olha, uma coisa que dizem muitas vezes meus espetáculos são muito violentos e muito pessimistas. Eu não acho nada. Eu acho que os meus espetáculos são gestos grandiosos de delicadeza, feito dentro da velocidade. E como tu vives uma sociedade que está sempre a tentar te impulsionar para o gesto rápido, há muita arte que está a procurar uma desaceleração do tempo, a contemplação, etc. E sabes uma coisa quando a pensar, por exemplo, agora os meus espetáculos têm mais, por exemplo, eu agora reflito mesmo sobre o que é ser um corpo marginal, tenho uma lista de coisas que foram queimadas ao longo da história, queimaram as bruxas, queimaram os homens efeminados, queimaram os homens, queimaram o feminismo completo das suas amantes, queimaram as mulheres que cederam ao prazer antes da instituição. Ou seja, eu gostava de estar num tempo em que a arte pudesse ser só a descrição de flores e aquilo fosse um gesto político. Pronto, o trabalho, eu tenho a sorte de fazer o trabalho que eu gosto e que eu escolhi e que eu quero. Todo este contexto da criação é um lugar que me deixa, de alguma forma, um bocadinho de espaço para combinar esse tal estado ósseo. Eu comecei a dançar, a coisa que me levou a dançar foi a minha mãe ter um tutu romântico azul que ela usava quando ela também dançou e coincidentemente na mesma professora em que eu comecei a dançar, a Margarida de Abreu.
E aqueles brinquedos, que para mim quando tinha 8 anos ou 9 eram brinquedos, eram os meus brinquedos, aqueles tutus e aquelas pontas, pronto, aquilo vem, de alguma forma, já entrou em muitos projetos de alguma forma, o vestido azul, há ali uma coisa plástica que entra nas minhas peças, vai entrando e que vem daí, dessa infância. E pronto, e há a memória, há toda uma memória depois também daquilo que me construiu, não é? Que toda a minha referência, todas as minhas referências a vários níveis, não é? Tanto artísticos como filosóficos ou como políticos, sempre tudo isto está aqui assim nesta construção, está presente nesta construção daquilo que eu sou também. Lá está, voltando à coisa do ócio, do não fazer nada. Esse estado, essa possibilidade que nós tivemos, que eu tive naquele lockdown, de não fazer nada, estar em casa fechada, possibilitou-me, espera lá, o que é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer? E eu comecei a desenhar. E comecei a desenhar minuciosamente, e de lupa, e ao pormenor, e isso tudo foi super... é uma coisa muito meditativa, porque estás ali focado naquilo, o tempo passa e tu estás 5 horas a fazer uma coisa e não paras, e estás ali com aquele foco incrível. Porque tiveste esse tempo. O nosso corpo está condicionado, está completamente condicionado e vai continuar a estar completamente condicionado. E essa tal velocidade, e essa velocidade tem a ver com a necessidade de sobrevivência. Como criadora só, por exemplo, como bailarina, eu sinto claramente que eu fui muito autonegligenciei muito a partir de uma certa altura. A partir de uma altura em que eu comecei a ser mais irreverente em termos físicos, em termos do que é a dança, quando eu comecei a questionar, espera lá, eu não quero ser aquela bailarina clássica. Eu, na altura queria, mas houve várias condicionantes que me impediram de o ser. Mas passados uns anos, quando eu fui para Nova Iorque, não sei o quê, toda essa experiência foi super brutal. Depois começo a trabalhar com o Francisco. Passados uns anos comecei a ser muito irreverente em relação à dança. Pronto. Isso implica questões físicas estou-me a borrifar para a técnica, tenho de aquecer, tenho de fazer isto e aquilo, tenho de me pôr em forma. Foi assim, tipo, não quero saber de nada disto. Agora vamos lá ser disruptivos nesta coisa que era na altura a nova dança portuguesa, blá, 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 e ser louco. Punks, vamos ser punks. Seria esta. Ao universo já sei o que é que perguntava. Perguntava se ele achava que alguém que morre, porque nós temos sempre esta ideia de ir buscar os mortos, mas nós na verdade não sabemos se eles queriam voltar ou não. Não é? Como nunca ninguém morreu, nunca ninguém pode dizer-nos se quis voltar de lá ou não. Isso era uma pergunta que eu faria ao universo. Se houve alguém que tivesse morrido, que tivesse realmente tido a vontade de voltar. E e ao mundo perguntaria como amar e ser livre ao mesmo tempo. Porquê é que um terreno entre 2 prédios não pode permanecer em baldio? Porquê é que nunca há o movimento reverso de deitar verde abaixo para construir
cimento, e quando já não existe ninguém nessas casas, está-se à espera da demolição para voltar a construir uma mais sofisticada. Devia-se deitar abaixo e deixar que o baldio se apoderasse dessa zona, para ver o equilíbrio. Não há hoje quase nenhuma paisagem onde tu olhes e realmente não haja uma linha arquitetónica, e não sei, isso faz muita aflição. A outra pergunta é, por que temos tanto cuidado com a alimentação quando vivemos ao lado de antenas transmissoras de alta radioatividade e que nos deixam cheios de cancros? Este fanatismo da saúde, porquê? Se a saúde é para gastar. Da saúde com o que se come e com o cuidado daquilo que se diz. E uma terceira pergunta. São só duas. E se vivêssemos num mundo em que eu não tivesse medo da ignorância? Acho que isso era uma boa pergunta. Gostava de perguntar ao mundo como é que o mundo se sente sabendo que vai acabar. A tua pergunta ao mundo é... A minha porquê? 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 Eu percebo. Com tanta coisa que a humanidade podia desenvolver. Sim, é muito inocente, mas... Não, sim, porque aí está, não é? Nós não podemos não falar de... Porquê? Do que estamos a viver agora. Porquê? De tudo o que está a acontecer agora. Há uma canção do Camilo que é Vá Rumo. Vá Rumo. É porquê? Não, é uma das maneiras de dizer porquê, ele não, que há várias. Mas o Vá Rumo é o que nós queremos. Mas há aqui um sítio que é, de facto, o mundo está num sítio tão estranho. Há uma série de coisas, já não tem a ver propriamente com o trabalho. Tem. Olha, ele veio uma tem tudo a ver, sim, mas deixa-me só, mas o mundo está num sítio tão particular. Há tantas coisas que, aí está, há 1 ano e meio, 2 anos, eram inadmissíveis, quer seja no discurso, quer seja de segregação de pessoas, quer seja de censura, isto no discurso público, nos jornais, de propostas, de propostas tão simples como há pessoas que merecem Serviço Nacional de Saúde, há pessoas que não merecem Serviço Nacional de Saúde, o eles e o nós, e estamos demasiado numa sociedade, infelizmente, pelo menos no discurso, eu consigo perceber que o medo da morte é ancestral na humanidade, mas há aqui uma série de coisas e... Exato, desde sempre, à partida. Há aqui uma série de coisas que estão a acontecer que eu, de facto, estou perplexa, porque nós estamos aqui num sítio de conquistas relativamente recentes e depois não se fala, mais uma vez, as férias é um direito. E depois há um sítio... Mas pronto, mas isto só por causa do porquê. E mais do que tudo para o mundo neste momento, porque... O mundo quê? O mundo calmo, o mundo que nós vivemos, o mundo... se eu estiver a falar com a minha colega da Volkshochschule que tem filhas na Síria, de certeza que a pergunta que ela tinha para o mundo seria outra. Eu estou a falar do mundo que eu vivo aqui perante estas questões todas de 2 anos e meio de pandemia e de direitos, e isto já não tem nada, e é mesmo isso, e de propostas de lei e de uma sociedade que não deixa de ser uma sociedade de segregação, ou seja, digam o que disserem, assim o é, isso, de facto eu estou em choque nesse sentido, portanto, uma pergunta ao mundo, estou contigo, porquê? É isso. Eu vou perguntar qual é que é o sistema que nós queiramos, ou que nós queremos que nos possa servir de suporte dentro de tanta ramificação, de tanta produção, de tanta acumulação de significados, dentro de tanta informação, dentro de tanta alienação também. Sabes que quando as pessoas são jovens, elas têm essa ideia de mudar o mundo. Elas acreditam que aquilo que vão fazer ou aquilo tem que ser feito para mudar o mundo. Eu cheguei a uma idade em que eu acho que essas são as pessoas e essa é a atitude mais perigosa que existe dentro do mundo. Ou seja, o mundo é um sistema demasiado complexo para tu quereres mudá-lo em grande. Porquê é que vocês continuam a acreditar que a história é um gesto cíclico? Isso é o que mais me irrita no mundo.
Ai, odeio. Tudo é uma crise. Agora temos já muito, como nas relações amorosas. Eu vou sempre às relações amorosas, vão se habituar? É assim que eu sou. Ai, a crise dos 3 anos, a crise dos 7 anos. Opa, não. Não há isso para mim. Porque o mundo agora precisa outra vez, não sei o quê. Não. É a pergunta que eu faria. Porquê é que vocês continuam a acreditar que a história é um acontecimento cíclico? O mundo muda. O mundo, porquê é que não mudas? Não, pergunta para o mundo. Não sei muito bem o que é de perguntar ao mundo. Há tantas perguntas para se fazer ao mundo. Tantas. São, tipo, diárias. Acho que todos os dias, no meu dia-a-dia, eu pergunto ao mundo. Porquê? Porquê isto? Porquê? Porquê esta violência? Porquê esta falta de empatia? Porquê esta capacidade de aceitar a diferença no outro, de aceitar o outro? Porquê? São milhares, todos os dias, ligas a TV, as notícias, o Facebook e tu perguntas, mundo, como assim? É assim uma pergunta. Bom, se fosse sexta-feira, o que é que vocês vão fazer amanhã? Não, mas não. Assim, de repente, não. Tinha que pensar, porque seria fácil fazer uma pergunta leviana ou impensada. São perguntas muito sérias e essa é uma pergunta muito séria. E alguém me disse há uns anos assim uma coisa e disse muito bem: no combate entre o homem e o mundo, escolhe o mundo.